Oi, gente. No primeiro vídeo eu não me apresentei pra vocês, né? Foi um pouco meio no susto que acabou acontecendo o primeiro vídeo. Tava aqui em casa e falei assim, Naeli, grava pra mim aqui, que eu vou mandar pra alguns amigos meus e no WhatsApp que gostaram da receita, porque eu já havia feito antes, né? E daí aconteceu de eu gravar o vídeo, dela gravar pra mim e ela falar assim, não, vamos fazer um canal. E assim, eu não queria fazer um canal, sabe? Ainda tô um pouco receosa em relação a isso. Mas tem sido uma experiência bem bacana até, sabe? Quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu aqui no meu canal. Já tenho 31 inscritos. E agradecer de coração por vocês que se inscreveram e acreditam em mim de alguma forma. Vou falar sobre um assunto que eu, Tamara, relutei muito tempo, né? E como alguns de vocês também possam não ter interesse, eu também não tinha nenhum interesse, achava que, deixa pra lá, não interessa e tal. E falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com Deus e quando eu abri meu coração pra Ele, né? Eu estava vindo de uma fase bem longa, onde eu já não estava satisfeita com nada. Eu queria tudo do meu jeito, o tempo todo. Tudo era muito ruim, tudo muito pesado. Eu não estava mais suportando estar daquela forma. E as pessoas que estavam ao meu lado, com certeza, também não. Como disse minha mãe, eu estava insuportável, que ela não estava conseguindo mais saber como lidar comigo. E eu estava me questionando muito sobre tudo que eu vinha fazendo em todos os quesitos da minha vida, sabe? E eu queria tudo pra ontem. Eu cismava com algo, eu queria. E acabava que nunca tava satisfeita, sabe? Nunca. E era algo pesado, eu sempre tava muito mal. E aí eu comecei a me questionar, sabe? Como assim? Eu tenho 30 anos e eu não tenho nada do que eu sempre quis. Ou melhor, eu tinha, mas eu não tava feliz. Eu não tava bem do jeito que eu estava. Nada era o suficiente pra mim, sabe? E eu vim assim, desse jeito. E nada funcionava. Então, assim, num local onde eu trabalhava, eu tinha uma pessoa muito especial. O nome dela é Jaqueline, né? E a Jaqueline vinha assim, trabalhando bem lento comigo, né? E com as orações da minha mãe, com certeza, ajudaram muito também. E tá, a Jaqueline vivia assim, chegava estressada, brigando, tudo dando errado. E a Jaqueline sempre me perguntava, tá dando certo na força do seu braço? Tá dando certo do jeito que você tá fazendo? E eu, turrona, tá dando? Mentira, não tava dando nada. E aí isso foi crescendo aqui dentro, e aí as pessoas chegavam, a Jaqueline falava assim, vai ler a Bíblia. Aí ela me mandava uns louvores, me mandava algumas palestras, alguns vídeos no YouTube e falava comigo, assiste. Aí eu olhava aqueles vídeos enormes, aqueles louvores enormes e falava, ai meu Deus, que coisa chata. Sabe? Nesse nível, gente. E aí eu não via, não queria ver e continuava lidando com a vida no meu braço, na força do meu braço. E a Jaqueline lê a Bíblia. Aí logo em seguida, a Laís, minha amiga também, começou. Lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. E eu totalmente turrona. Eu não gosto de ler nada. Eu não gosto de ler nem o que me interessa. Eu vou ler a Bíblia? Não, eu não vou. E estavam as pessoas ali sempre falando algo e eu... deixa pra lá. Eu cheguei num limite tão grande que isso começou, esse meu emocional e essa situação toda começou a me fazer tanto mal que isso acabou afetando a minha saúde. E eu estava assim, uma bomba relógio, armada, prestes a estourar. E aí, de um dia, a Jaqueline insistindo muito, eu falei, tá. Aí ela falou assim, faz o seguinte, abre a Bíblia aí na sua casa.
e me manda aí a palavra que tá e eu vou te ajudar a entender. No caso, eu ia ler e ia mandar para ela. E aí, a palavra que saiu primeiro, Eclesiastes, capítulo 2, falando sobre o quê? Vaidade. Sim, justamente comigo. Ele começou ali na minha ferida. Vaidade. E aí a Jaqueline discorreu um áudio de 20 minutos pra mim. Sim, ela falou bastante. E eu escutei aquilo no horário de almoço e tá. E aí, aquilo de certa forma tocou muito. E ela teve muito cuidado com as palavras dela, porque ela sabia que era algo que me afetava, sabe? Mas eu amei cada palavra que ela falou pra mim. E dali em diante eu comecei. Parece que me deu um start na minha cabeça de dizer, caramba, tem alguma coisa errada ali. E eu preciso mudar. E daí eu comecei a abrir a Bíblia mais uma vez. E a palavra que saiu foi Salmo 90, confiança. Alguma coisa estava falando pra mim, opa, você tá precisando confiar em alguém. Em quem? Né? E aí eu comecei a criar um hábito e tal. Eu nunca fui, gente, de ler nada, nem as coisas que eu, Tamara, tinha interesse, eu não queria saber de ler, não tinha vontade. E quando eu comecei a ler um pouco a Bíblia, eu comecei a criar um gosto por isso. E aí, mas ainda não tinha chego no meu encontro. E aí aconteceu a situação da pandemia e tal, e aí me colocaram de férias e eu precisava entregar certas coisas pra Deus, eu precisava dar um jeito nisso. Eu falei, eu acho que esse é o momento exato de começar a me cuidar, entregar algumas coisas que estavam erradas aqui dentro. E aí, um dia eu estava rezando o Terço da Misericórdia com a minha mãe, que a gente sempre reza aqui em casa. Eu nunca mais deixei de rezar. E logo após o terço, na segunda-feira, isso foi dia 3 de abril, eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu tava assistindo a missa. A minha mãe falou assim, Tamara, assiste a missa depois do terço. E aí eu falei assim, vou ficar, não tô fazendo nada, né? E aí eu fui, continuei assistindo a missa do Padre Wellison, que eu gosto muito. E aí parecia que ele tava falando comigo. Gente, eu ficava assim, tentando não chorar. E as lágrimas escorriam, sabe? Foi muito lindo, ele falou comigo. Naquele dia eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Logo após aconteceram algumas outras coisas e que me fizeram muito mal. Uns sentimentos ruins, sabe? Em relação à vida em si. Coisas que eu não esperava e eu falei com Deus, eu falei, olha, se não é pra ser, me livra. Eu falei com ele, se não é pra ser, me livra disso, porque eu não aguento mais. E depois o que aconteceu? A partir do momento que eu abri a porta pra ele fazer o que ele tinha que fazer, tudo aconteceu. E foi incrível. E que depois disso eu comecei a ler mais a Bíblia. Olha só, vou mostrar pra vocês a minha Bíblia. Olha só, toda marcada, né? Eu vou lendo as coisas que eu vou marcando. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, o vídeo tá estourando, mas ela vem toda marcada, sabe? E eu já li, né, um livro de 200 páginas, tá? Que eu achei que eu nunca fosse capaz de ler, gente. E é incrível isso, porque eu achava que eu não queria ler. Não tinha vontade de ler nada, achava um saco ler. Dormia em cima das coisas que eu tinha que ler. E eu gosto, eu sinto uma necessidade enorme de ler a Bíblia, de ler coisas que têm conteúdos bacanas, que vão me agregar de certa forma. Eu não consigo mais simplesmente não rezar toda noite, não ajoelhar no chão e falar com Deus todos os dias. Eu sinto uma necessidade muito grande de fazer isso, sabe? O outro livro que eu li, eu comprei do Padre Adriano Sandoná, que fala sobre curar-se para ser feliz.
O livro tem 200 páginas e eu nunca imaginei que eu fosse ler um livro de 200 páginas. Pra quem não gostava de ler nada, né, gente? E comprei um outro também que fala sobre ansiedade, que é esse daqui também, do Padre Adriano Zandoná. Eu amo. Eu assisto todas as terças-feiras os vídeos dele. Eu gosto de assistir o canal dele no YouTube. E eu também gosto de assistir o programa dele na terça-feira, né? E ele sempre fala sobre muitas coisas que me tocaram muito, sabe? Então, assim, é algo que sempre me faz muito bem. E esse livro do Curar-se para Ser Feliz me ajudou muito a entender certas coisas, tanto em mim quanto em algumas pessoas ao meu redor. E principalmente no quesito de entender o porquê certas coisas acontecem ou pra quê, né? Uma coisa que eu aprendi também é não ficar questionando, perguntando um porquê das coisas, e sim um pra quê, né? Pra que isso tá acontecendo? Eu preciso mudar algo, eu preciso melhorar algo, eu preciso enxergar as coisas de outras formas, entende? E nesse livro fala muito sobre isso, sobre a história das pessoas, as raízes, os traumas e tudo. E a gente consegue enxergar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o outro, sabe? A gente às vezes quer julgar, quer falar as coisas e... O de ansiedade eu ainda não li, não comecei a ler, mas eu vou começar a ler já. E é porque eu sempre fui muito ansiosa, muito acelerada, muito explosiva, muito tudo, sabe? Então eu quis comprar, sabe? Esse tem uma dinâmica bem legal e dá uns 5 passos pra você lidar com ela e trabalhar isso. Eu não consigo mais me sentir ansiosa como eu era antes. Eu ainda tenho um pouco a tratar em relação a isso, porque às vezes afeta o corpo em si. Mas a questão da ansiedade, daquela aceleração, daquela pessoa completa... Quem me conhece sabe. Aquela aceleração, aquela coisa muito... Tipo um furacão, sabe? Eu não consigo mais ser assim. A questão de conversar com as pessoas, de lidar, de conseguir enxergar no outro o que ele tá precisando, o que ele quer, e o cuidado em conversar, em saber mais sobre o outro, e não sempre sobre mim. Eu demorei, foi ruim, não vou dizer que foi bom, porque se entregar pra Deus, abrir o coração pra Deus, é você se autoconhecer com a ajuda dele, né? E é muito difícil. Por quê? Não é só a parte boa que tem aqui dentro, é a parte ruim também. E ela vem com tudo. E você não gosta muito disso, né? Ninguém gosta do ruim, né? E a gente, quando abre a porta, ele entra pra mudar, ele faz você novo, como ele fez comigo. E assim, eu às vezes fico meio assim, nossa, não sou eu, sabe? Porque ele entrou e ele ficou, sabe? E aquilo de fazer, aquilo que diz, o fazer novo, ele faz novo de verdade, gente, sabe? Algumas coisas ficam aqui, mas conforme vai passando o tempo, ele vai moldando. Óbvio, se você permitir. E ele vai te moldando, ele vai tirando as coisas que não são pra ficar. E é maravilhoso. Eu consigo enxergar algumas... Falta muito ainda pra eu ficar 100% e creio que eu nunca vá ficar 100%, né? Porque a cada dia que passa é um aprendizado novo, é algo que você descobre que você achava que estava curado, que estava ok, e aí do nada, como se você tivesse colocado um band-aid em cima, sabe? Ai, coloquei um band-aid, tô top, não sinto nada, tô tranquila. Não, ele vai e mostra pra você, tirei o band-aid, vou colocar o dedo na ferida, vou limpar, vou esfregar, vou colocar sabão, vou colocar álcool. E aí é que você vê, nossa, eu não estou curado ainda. Não, a cada dia que passa acontece uma coisa de nova, uma experiência nova. Então, assim, é uma construção constante, né, em relação a quando você abre a porta pra ele agir na sua vida. Eu já me considero uma outra pessoa radicalmente. Algumas pessoas que têm contato comigo, que tiveram contato com a minha antiga Tamara, né? Ficam apavoradas, sabe? E é algo que é de dentro pra fora, sabe? É o que eu sempre falo. Deus, ele não muda a situação. A situação
Às vezes ele muda a situação, sim, mas no meu caso, com a minha experiência, ele não mudou nenhuma situação. Ele mudou o jeito, o meu jeito de enxergar essa situação, de lidar com essa situação, entende? Então é muito incrível. A sensação, gente, é surreal de gostosa de viver. E é uma paz que eu não sei explicar pra vocês o quão bom é essa paz. Eu achava que eu só ia ser feliz quando eu tivesse um emprego perfeito, quando eu estivesse casada, com filhos, ai, rica, viajando pelo mundo. E é incrível que a gente não tem. Eu não tenho isso agora, nesse momento. E eu me sinto tão bem, tão feliz. Isso não consegue tirar mais a minha paz. É a paz que excede todo entendimento. E eu achava que isso era uma bobeira danada. Falava que, ai, como assim? Cheia do Espírito Santo, como assim você tão tranquila, você tá no meio de um turbilhão e como você lida com as pessoas, olha como você tá. Eu não consigo mais, às vezes, nem lembrar como eu estava antes de ter aberto meu coração para Deus, sabe? Eu não consigo, parece que deu um borrão, sabe? Não que isso atrapalhe algo, mas é algo que era tão ruim e que o novo chegou e o bom chegou, que ele preenche tudo, sabe? A gente acha que a gente vai ser feliz só quando a gente tiver aquilo. Ah, eu vou ter isso, eu vou ser feliz. Não, não é assim. E eu achava isso, eu achei isso a vida inteira, gente. Desde, sabe, até agora, até pouco tempo, até 3 meses atrás, eu achava isso. Eu quero isso. Falava assim, Deus, eu quero isso, por favor, me dá. E eu ficava falando, caramba, por que ele não me dá? Por que ele não deixa? Por que as coisas não acontecem comigo, acontecem com outro? Ele precisava mudar algo que estava aqui dentro, sabe? Ele precisava me preparar pro melhor, pro que ele tem, sabe? E o tempo dele é completamente diferente do nosso. E isso também é incrível. E quando você entrega a sua vida pra ele, quando você recebe essa paz, essa calmaria que dá aqui dentro, é só felicidade. Às vezes vem essa adversidade, sim, vem os dias ruins, sim, virão vários dias. Só que com ele, na companhia dele, você tendo pra quem recorrer, você tendo ele aqui, é muito mais fácil. E ele manda uns anjos pra sua vida, ele manda os famosos anjos que são nossos amigos, familiares. E ele coloca ali na hora certa, sabe? E depois você olha pra aquilo e fala, caramba, imagina como seria se eu não tivesse Deus agora. Se ele não estivesse me sustentando em relação a certas coisas. Porque a vida é isso, gente. É um dia bom, é um dia sem nada, é um dia muito ruim, né? E é isso. E a gente, quando tá junto com ele, é incrível. Eu não pensei, olha, eu não pensava que fosse acontecer isso. Eu mudei completamente da água pro vinho. Se tá me conhecendo agora, vai conseguir enxergar isso perfeitamente. E eu, às vezes, fico assim, ó, apavorada, porque é muita novidade e eu tinha uma cabeça assim, eu enxergava as coisas de uma forma que e hoje em dia eu consigo ver, enxergar, entender o que Deus tem pra mim e o que Ele quer pra mim, sabe? Então fica tudo muito mais fácil, né? E eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida, peço que Ele me conduza pelos caminhos que Ele quer que eu vá. Eu não quero mais fazer pelas minhas mãos. Não, eu não quero. Eu não consigo nem mais ser assim. Eu acho que agora já era, não tem como voltar atrás. E eu sou muito feliz com isso, sabe? Eu falo para as pessoas, muita gente me conhecia antes e sabia que eu xingava a cada meio segundo de palavra saía um palavrão. Gente, eu não consigo mais xingar. E quando começa às vezes a querer sair, é raro isso. Eu já logo me corrijo, entende? Então assim, tanta coisa que antes eu não dava valor, sabe? A gente dá o nosso amor, a gente dá o nosso amor de forma errada, sabe? E eu pensei pra mim outro dia, eu vi meu pai e minha mãe aqui dentro de casa e falei, gente, eu tenho os dois que mais me apoiam a vida inteira, um amor sem explicação. E
falei, não, peraí. Eu vou acordar todo dia de manhã e vou abraçar os dois. Vou dar um carinho, vou tratar bem, vou tentar dar o meu melhor, não só pra eles, mas pra todo mundo que chegar pra mim. Eu tô tendo uma necessidade muito grande de querer ajudar, de querer, sabe, de coração aberto pra todo mundo, sabe? Desde as pessoas que a gente considera como inimigo, ou pessoas que fizeram alguma coisa ruim pra gente. Não, a gente tem que ajudar todo mundo mesmo, não é só as pessoas que são os nossos amigos. É muito fácil a gente amar as pessoas que são os nossos amigos, né? Então, difícil mesmo é amar quem fez ruindade pra gente, quem magoou a gente. É muito ruim. E aí eu pensei, não, peraí, eu preciso tratar os dois de forma diferente. No dia que eu abracei, minha mãe, ela ficou toda assim, ó, o que tá acontecendo? O meu pai ficou apavorado, ele não entendeu nada. Porque eu nunca fui assim, sabe? Então, assim, é muito lindo essa experiência, sabe? E eu pretendo nunca mais parar com isso. E, assim, se eu pudesse dar uma dica pra vocês agora, que estão me assistindo, não deixa passar muito tempo não, porque hoje eu fico assim, pensando assim, comigo mesma. Caramba, por que eu não me entreguei antes? Por que não antes? Mas eu sei que tudo tem o seu momento, a gente às vezes precisa chegar no fundo do poço, às vezes a gente precisa passar por determinadas situações pra gente ser quem é e talvez abrir a porta, sabe? E agora eu não quero nunca mais deixar ele sair daqui. Então, se você tá, beleza, tem dificuldade, ai, mas na minha casa ninguém nunca foi na igreja, ou não interessa a religião, não importa, sabe? Eu sempre me disse que eu era católica. Não, eu sou católica. Ah, eu vou na missa de vez em quando, eu rezo um terço. Mas, gente, depois que a gente tem ele aqui dentro de verdade, os olhos abrem de uma tal forma que vocês não têm ideia. Tudo muda. Uma missa não é mais aquela que você fica lá, ai, que saco, quero ir embora pra casa. Um terço não é maçante. Uma pregação ou uma homilia de um padre, ou uma pregação, porque eu assisto várias pregações lindas também, sabe? É tudo muito diferente depois que você tem ele aqui dentro. Seus olhos se abrem, sabe? E é lindo. Então, assim, eu espero que vocês aí que estão me vendo, se vocês tiverem um pouquinho, assim, de curiosidade, vamos lá, vamos talvez falar sobre isso, curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber como é esse sentimento aí que essa menina tá sentindo aí. Gente, não tem coisa melhor, sabe? Então, assim, se você não conhece, se você nunca foi criado com isso, nunca teve esse costume dentro da sua casa ou durante a sua vida, mas não custa nada tentar, sabe? Abre aqui, em casa mesmo, no seu quarto, né? E experimenta, sabe? Porque é lindo demais, sabe? Eu acho que o vídeo ficou bem grande, eu espero que vocês não briguem comigo, mas esse assunto é algo que eu gosto muito de falar. Eu acho que eu não consegui falar muito sobre tudo que eu tenho sentido em relação a isso, mas eu espero que um pouquinho só tenha chegado aí no seu coração em relação a isso, com a minha experiência, que tem sido, cada dia a gente descobre uma coisinha, né? Você entender, antes eu lia a palavra e acabava não entendendo muita coisa. E, gente, não tem... Olha só, é muito louco isso tudo. Eu falo que Deus é o cara, porque ele é o cara, ele é muito intenso, sabe? Eu acho que eu puxei isso um pouquinho dele, porque ele é muito intenso. E às vezes, assim, você tá rezando, você tá conversando com ele, e aí, logo em seguida, sobre o assunto que você tava falando com ele. Gente, ou você abre uma palavra, ou alguém te envia alguma coisa, ou aparece na televisão, assim, alguma coisa no YouTube, assim, pra você ver. E bate exatamente. Aí eu falei, caramba. Aí eu fico assim, meu Deus, você tá falando comigo, né? Olha, e eu acho isso muito incrível. Então é isso, sabe? Outro dia eu volto pra contar mais um pouquinho pra vocês, quero falar mais um pouco sobre algumas outras experiências que eu tenho vivido com ele, em algumas palavras, em alguns momentos da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado, né?
Um beijo pra vocês e que vocês possam se abrir a esse mundo maravilhoso que é esse vivido com Deus do seu lado, com Jesus, que Jesus é muito top, como diz o Dave, que eu gosto muito dele também. Então, assim, é muito top. Então, assim, se vocês puderem se abrir pra ele, independente de religião ou de qualquer outra coisa, é muito incrível. É a paz que excede todo o entendimento. É a felicidade que excede todo o entendimento. E ele capacita a gente, e ele ajuda a gente nos momentos ruins, nos momentos bons. Então é muito perfeito. Eu espero que vocês possam, assim como eu, ter essa experiência algum dia também. Sei que muitos já têm e vivem assim, né? E é muito lindo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo grande. Eu falei muito. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.